Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar por que os gatos comem plantas. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, eu costumo dizer que os gateiros têm personalidades e alguns gostos bem parecidos, que é um pouco inato de quem gosta de gato. E uma dessas questões é os gateiros também gostarem de plantas. Óbvio, sempre tem exceção, mas eu acredito que muitos gateiros também gostam bastante de plantas. E se você é um desses e tem algumas plantas aí na sua casa, você já pode ter se deparado com o seu gato tentando mastigar e comer aquela planta preferida sua. E ao mesmo tempo que você ficou bastante bravo com ele ali destruindo a sua planta, você também deve ter se perguntado por que eles comem planta. Por que eles têm esse instinto ali de morder e de tentar comer, sendo que eles são animais carnívoros, estritos, eles só comem carne no meio ambiente, né? E isso deve ter alugado um apartamento na sua cabeça aí, né? Por que eles fazem isso? Eu vou te falar todas as razões direitinho nesse vídeo aqui. Antes de eu partir para as razões, eu quero fazer um alerta para vocês, porque esse assunto, ele é um assunto sério, tá, pessoal? Apesar de eu falar as razões aqui e ser um vídeo de curiosidade bem interessante, gatos comerem plantas na sua casa pode ser um grande perigo. Então, se você é um tutor de gato que também é apaixonado por plantas, você precisa pesquisar planta por planta aí no Google, na internet, para você saber se ela é tóxica ou não. Você não pode brincar de dado aí e correr o risco do seu gato acabar mastigando, comendo uma planta na sua casa que seja tóxica, levando ele a um perigo de vida, podendo ser potencialmente fatal para ele. Você não pode correr esse risco. Então pesquise nome por nome, planta por planta, para ver se ela é tóxica ou não. Se ela não for tóxica, pode deixar ele num ambiente tranquilo. Se for tóxica, retire do acesso do seu gato, então não deixe ele ter acesso, coloque em algum lugar muito alto que o seu gato não consiga ir, ou retire ela da sua casa, doe para alguém também que você já sabe que gosta muito de plantas. Enfim, seu gato não pode ter plantas tóxicas ao seu acesso ou no seu ambiente, tá bom? Então tome esse cuidado. Então vamos lá para as razões do seu gato querer comer planta. A razão número 1 é dor de estômago. Então os gatos também têm dor de barriga, assim como nós humanos. Às vezes ele come aquela ração ali, apesar de não ter tanta variação na ração assim, no alimento que ele consome no dia ali, mas às vezes ele comeu uma coisa que você nem viu. Então ele come a raçãozinha ali, né? Mas naquele dia talvez ele comeu um mosquitinho, ou ele comeu uma formiguinha, ele comeu algum inseto ali que você nem percebeu que ele comeu, que ele predou ali na casa. E deu uma dor de estômago, deu um desconforto de estômago para ele. E quando o gato ele come planta, come graminha ali e tudo mais, a reação do seu corpo a essa planta geralmente vai ser o vômito. Porque os gatos, como eu disse lá atrás, eles são carnívoros estritos, eles têm enzimas somente geralmente para digerir as proteínas animais, as carnes. Então as plantas, geralmente, eles não vão digerir nada. Então vai entrar no estômago, não vai digerir nada, vai causar um grande desconforto e ele vai ter essa reação de vômito. E muitas das vezes ele sabe disso. Então seu gato ele sabe que se ele comer aquela planta, ele vai vomitar. Então quando ele está com dor de barriga, ele tem esse instinto de ir lá comer essa planta para ele vomitar, para ele retirar aquilo que estava fazendo um reboliço no estômago dele, para que ele volte a se sentir bem, volte a ter um bem-estar e pare de ficar enjoado, tá bom? Então essa é a primeira razão. A razão número 2, cocô fácil. Então apesar da planta não ter muita digestão para o gato não conseguir digerir quase nada dessa planta, ele consegue ter alguns benefícios ali desse alimento, tá? Então ele consegue obter alguns pouquinhos nutrientes ali dele, mas principalmente pode ser uma fonte de fibra. Então o gato ele pode ter ali um pouco de prisão de ventre, porque o gato ele já não é um animal que bebe muita água, que já interfere ali no trânsito intestinal dele. E se você não tomar cuidado com a alimentação dele, a ração, o nível de fibra da ração, para vocês que me acompanham mais tempo e vê a minha avaliação de ração, você já sabe que eu gosto no mínimo
4% de fibra ali nas rações. E se você não toma esse cuidado com a alimentação dele, ele pode ser um animal que está com um pouco de déficit de fibra na sua dieta. E isso vai interferir na saúde gastrointestinal dele. E ele sabe disso, ele pode estar tendo dificuldade de defecar, ou ele pode estar defecando fezes muito mole. E o próprio corpo dele pede essas fibras. E ele vai até as plantas e come essas plantas em busca de absorver, não que a fibra não absorve, né? De adquirir essas fibras para melhorar a sua saúde e trânsito gastrointestinal, facilitando ali a sua excreção de fezes e deixando essas fezes também mais saudáveis, tá bom? Número 3, tédio. Então imagina que algumas plantas, elas podem ser muito atrativas para os gatos. E, como você já sabe, eu sempre falo disso, o gato ele não é um animal que vai se conformar com o tédio, que vai se conformar com a falta de estímulo. Ele sempre dá um jeito de fazer alguma coisa. E geralmente essa coisa vai envolver qualquer tipo de comportamento que seja destrutivo na sua casa. E um desses comportamentos são as suas plantas. Então imagina que a sua casa não tem enriquecimento ambiental nenhum para o seu gato. Ele não tem onde destinar a sua energia de uma forma correta na nossa cabecinha, que seria subir em locais altos, arranhar o próprio arranhador, brincar com seus próprios brinquedos. Mas ele não tem isso. E ele precisa destinar essa energia para algum local. Aí ele vai lá e vê aquela planta sua linda, branca assim, com os detalhes vermelhos, uma coisa extremamente chamativa em relação à coloração dela. Ao mesmo tempo, ela tem folhas caídas, então essas folhas, às vezes passa um ventinho, essas folhas se movimentam. Olha como isso vai ser atrativo para o gato que está com tédio, que não tem para onde destinar sua energia. Um gato que você não brinca com ele, que ele não coloca para fora seu instinto de caça. Ele está ali com a energia dele 90% cheia, está com um balão cheio ali, e ele vê essa planta totalmente atrativa, colorida, se movimentando, ele vai lá. Ele vai bater com a patinha, brincar nessa planta. Às vezes só no ato de bater a patinha ele já vai quebrar essa planta. Ou ele vai ficar ali brincando com ela e depois ele vai atacar ela, morder ela, porque talvez ele enxergue aquela planta como uma presa. E o ato final da predação é morder, matar, aniquilar aquela presa. Então o seu gato ele pode estar mordendo aquela planta não para se alimentar, não para comer, não para ingerir, mas porque ele está com tédio, ele enxergou aquela planta como um estímulo de caça, foi até lá, brincou com ela e depois mordeu ela. E durante nesse processo de bater a patinha, de brincar e morder no final, ele não ingeriu, mas durante isso tudo, ele acabou destruindo a sua planta, tá bom? Então o tédio, ele é a razão número 3. Número 4, refeições deliciosas. Então não é muito instintivo para o gato comer planta no sentido de nossa, eu preciso disso para minha saúde, é essencial, ou nossa, que delícia isso daqui. Não é muito instintivo, mas não significa que os gatos também não possam gostar, tá bom? Não confunda, não trate os gatos como se fossem animais 880, ou eles são 100% só carne, entendeu? Não faça isso. Alguns gatos eles podem sim sentir prazer em comer certos tipos de plantas, tá? Então, algumas plantas que tem na sua casa, talvez seu gato esteja extremamente atraído pelo sabor dela e ele esteja enxergando essa planta como a salada dele, né? Muitos de vocês que estão me assistindo aqui gostam bastante de salada. Talvez o seu gato simplesmente enxerga a planta aí que ele mais gosta da sua casa como a salada dele e quer ficar comendo ela porque ele simplesmente tem prazer em comer em relação ao sabor, ou ele tem prazer em mastigar aquela folha, aquela planta, porque o ato de mastigar traz uma sensação, uma textura ou algo do tipo prazeroso para o gato. Talvez é uma planta com muita umidade, seu gato morde, sai um pouquinho de aguinha, que também seja prazeroso. Enfim, não tem muito como a gente saber o que exatamente está atraindo o seu gato para aquela planta em relação a sabor e tudo mais, mas essa pode ser uma das razões sim, tá bom? Então se você tem um gato que come suas plantas, destrói suas plantas no sentido de brincadeira e tudo mais, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E não cometa o erro que eu disse lá atrás. Pesquise planta por planta aí da sua casa no Google para ver se ela é segura ou não para o seu gato. Se não for, retire do acesso do seu gato ou retire da sua casa e doe para alguém que goste de plantas também, tá bom?
Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.